Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O Magnus Carlsen voltou pro xadrez clássico, galera. Entre uma troca de fralda e outra, né? Esquenta a mamadeira e tudo mais, ele tomou uma decisão. Falou, agora eu vou voltar pro xadrez clássico, vou jogar horas e horas ali, sentado. Muita gente acha que o motivo é para ele dar uma escapadinha dos seus afazeres, né, paternos, será? Ou será que ele precisa manter o rating dele ativo para continuar como o número 1 do mundo, né? Eu acho que ele precisa se manter, a minha opinião é que ele precisa se manter como o número 1 do mundo e escolheu esse torneio TP Siegemann com grandes jogadores e Magnus Carlsen jogando aqui. Agora, será que isso vai levar ele, vai estimular ele a também jogar os torneios, o circuito mundial, torneio de candidatos e querer derrubar essa nova geração que tá tomando o xadrez? Sobre isso eu não tenho opinião, só o futuro vai dizer, não tenho bola de cristal. Acredito nessa possibilidade. Não fortemente ainda, mas acredito nessa possibilidade. Vamos ver, o futuro vai nos dizer. Magnus Carlsen contra Nodirbek Abdusattorov, o gigante Uzbek, o número 1 do Uzbequistão. Em termos de rating, eu acho que ele ainda está acima do Sindarov, que é o vencedor do torneio de candidatos e vai lutar pela coroa. E é provavelmente o próximo campeão do mundo, tá? A gente tem aqui... Enfim, teremos uma luta, Sindarov contra Gukesh no final do ano. Exatamente, ó, por poucos pontos, o Abdusattorov ainda é o número 4 do mundo, ainda está um pouquinho acima aqui do Sindarov, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa partida entre Magnus Carlsen e Abdusattorov, tá bom? E antes, um presente para você que quer melhorar no xadrez, 40 videoaulas de um curso que mudou a minha vida, é um antes e depois, que é o Estratégia Moderna do Xadrez do Ludwig Pachmann. Eu gostei tanto desse livro que eu gravei 40 videoaulas para você também poder melhorar no xadrez. Você não precisa ler o livro, você pode só ver as videoaulas, tá bom? Para você melhorar. E pode ser gratuito, você pode conseguir de graça, tá bom? Olha as condições aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá? Galera, Magnus Carlsen abre aqui a partida com o peão dama. Temos aqui pelo Abdusattorov a resposta D5. Magnus segue com o desenvolvimento dos cavalos e joga C4, oferecendo o peão. Muito provavelmente ele vai querer jogar a catalã, que ele sempre joga. C6 foi jogado pelo Abdusattorov. E aqui o Carlsen vai para um lance que surpreendeu muita gente aqui, né? Ele vai para o lance Dama Macedônia, galera. Não é o habitual aqui do Magnus Carlsen, não é usual ele jogar esse lance na abertura, nesse tipo de posição. Vamos ver o que ele está preparando aqui contra o Abdusattorov. O Abdusattorov segue com G6, vai desenvolver o bispo na longa diagonal, e o Magnus segue com as trocas, peão toma, e agora cavalo em C3, com uma ideia aqui, será de cavalo B5 e cheque, será que é assim que ele vai... Não sei, será que o Abdusattorov vai permitir isso? Cavalo C6 foi jogado, já não dá mais. Cavalo C6, já a casa de C7 está bem protegida. E agora bispo em F4, o Magnus Carlsen acho que está insistindo nessa ideia. O Abdusattorov finge que não tem nada acontecendo, afinal de contas, cavalo B5 nesse momento dá para defender facilmente com dama em A5 com cheque, faz o cavalo voltar, né? Então é uma perda de tempo. Esse ataque não vinga, por isso o simplesmente bispo G7, o Abdusattorov está tranquilo. Magnus Carlsen segue com E3, protege o peão central, vai tirar o bispo. Temos aqui Roque, coloca o rei em segurança, bispo em E2. O Carlsen está jogando de uma maneira, por enquanto, bem calma, ele não está criando oportunidades nessa posição. Cavalo B5 mais uma vez aqui não traz, né? Não tá trazendo nada de bom. Continua existindo o lance dama em A5 e tudo bem que o cavalo agora nessa posição tá protegido, mas o que você vai fazer? Vai jogar uma dama C3 aqui? Nada bom, as pretas já tem um ataque perigoso demais. Cavalo C2 agora é uma ameaça. Cavalo aqui em C7 não vai fazer nada, né? Porque já não vem mais com cheque. Então esse ataque simplesmente não existe mais. E agora o Magnus Carlsen segue com o bispo em E2 e não há nenhuma ameaça. As brancas não conseguiram criar nenhuma ameaça com essa abertura. Magnus Carlsen, toma cuidado. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, hein? O Magnus Carlsen está correndo risco aqui. O Abdusattorov segue com o lance A6. H3 foi jogado, possibilitando o estoque, né? Estocar o bispo aqui na casa de H2, se atacado ele for. E agora temos o lance bispo em F5, ganhando um tempo sobre a dama. E o Magnus Carlsen segue com dama B3, contra-atacando o recém-indefeso peão de B7.
Abdul Satorov segue com cavalo em A5, ataca, defende, por enquanto cavalo bem protegido. Magnus segue com dama B4, um lance ousado, um lance que fez Donald Byrne se arrepender de jogar contra o Bob Fischer na partida do século, mas aqui é uma outra posição, é uma outra partida. Lembra algumas coisas, mas é diferente. Tinha um cavalo em A4, não em A5, umas coisas diferentes aqui. Bom, a dama fica mantendo contato em alguns pontos que no momento estão muito bem defendidos por este retângulo na diagonal. E a partida segue com o lance torre em 8 e temos agora Roque colocando o rei em segurança. Bispo em F8, Abdul Satorov ameaça uma ruptura aqui no centro com um forte estrago e o Magnus Carlsen tem que mover a dama mais uma vez. Dama em A4 foi jogado mantendo contato e ganhando mobilidade. B5, tira essa dama daí. A dama não tem muitas opções aqui, a única saudável é a casa de D1. Dama em A3 seria um desastre, né? Um desastre completo. A partida já terminaria aqui, por isso dama D1 é a única casa saudável que sobrou. E agora cavalo em C4, Abdul Satorov vem trazendo as peças pro ataque, galera. Cavalo por B2 é uma ameaça, B3, tira esse cachorro daí. Cavalo em A3 foi jogado e o Magnus segue com bispo D3, simplesmente propondo trocas. Bispo toma, dama toma, E6 dá possibilidade aqui da defesa do cavalo. E o Magnus segue com o lance torre de A em C1, melhorando a posição da torre, guardando a casa de C2. Torre C8 já coloca essa luta na coluna C, cavalo recua para a casa de E2, dama vem para B6, o Abdul Satorov vem trazendo as peças, vai apostando um pouquinho aqui na ala da dama. Magnus centraliza o cavalo e dama fica aqui em B7, dominando as casas claras. Magnus segue com F3, vai buscando, existe uma luta agora aqui no centro. B4 foi jogado pelo Abdul Satorov, ganhando mobilidade para o seu cavalo. E aqui temos o lance dama em D2, colocando pressão no peão, evitando o lance cavalo B5. Será que evitou? Abdul Satorov segue com cavalo B5 de qualquer maneira. Uau, aqui a luta é forte. O peão aqui está protegido por um bispo que todos nós esquecemos, tá? Sempre cuidado, no xadrez sempre tem um bispo sniper. Quando você for jogar xadrez, abre a janela, olha 3 quarteirões lá longe, você vai encontrar um bispo lá defendendo a peça, tá bom? Ele tá sempre lá, cuidado. A partida seguiu com o lance cavalo D3, agora ameaçando o peão, e o Abdul Satorov na tranquilidade joga o lance cavalo D7. Será que não era pra jogar um A5 aqui? Será que ele pendurou o peão? O Magnus Carlsen segue com torre C8. Por que ele não capturou esse peão aqui? Parece bom capturar. O problema é esse lance aqui, ó. Esse lance vai recuperar material com uma posição interessante, né? Aqui realmente as brancas não ganham nada com isso, então não vale a pena, não ganha um peão capturar. Por isso a partida seguiu com torre toma, torre em C1 propõe trocas. E aqui a 5 finalmente garante a defesa completa do peão. Rei F2, Magnus Carlsen já pensando no final traz o rei, F6, G4, aqui eles vão preparando já a estrutura de peões para um possível final. Bispo em E7, H4 ganha um pouco mais de espaço, torre vem para a casa de C6 e aqui G5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Dama em C8 pesa na coluna C, mas por enquanto está bem defendido. E o Magnus vai para as trocas, torre toma, dama toma. Peão toma aqui o bispo e depois de bispo retomando, o Magnus vai para bispo G5 tentando trocar o seu bispo ruim pelo bispo bom aqui do Abdul Satorov. Dama C7 foi jogado e aqui então, por enquanto o bispo está bem protegido. A dama ganha mobilidade, a posição é perigosa, rei G2 impede a entrada da dama. E cavalo D6 foi jogado, o Abdul Satorov vem trazendo, manobrando o cavalo para novos lares. A partida segue com o cavalo G3 e agora rei F7 também traz o rei para esse final. Dama em E2, temos o rei aqui na casa de E7, o cavalo centraliza e aqui temos trocas. Bispo toma. Rafa, ele não podia ganhar um peão aqui, joga bispo por cavalo? E depois joga cavalo por peão? Qual é o problema desse lance? Vamos ver se alguém tá ligado. Qual é o problema do lance bispo por cavalo? Eu quero ver se alguém aqui conseguiu calcular o que as brancas jogariam nesse lance, depois desse lance. Deixa eu ver quantos... Quem responde... É isso mesmo. Quem respondeu bispo come rei, acertou. Bispo come rei, acertou. Tá bom? Vai ganhar uma pizza de salsicha quem falou bispo come rei. Rafa, não existe comer no xadrez, é capturar. E não dá pra capturar o rei. Não, quando o cara sacrifica o rei, a gente aqui no canal fala que o lance é comer o rei. Tá bom? Então é isso. Fica aqui a lição. Por isso não dá pra capturar. E a partida seguiu com bispo toma. E agora, depois de peão toma, temos mais trocas. Cavalo toma, peão toma. O Magnus Carlsen tem esses peões dobrados. O cavalo tá atacado.
Cavalo vem para F5, temos mais trocas, cavalo toma e peão toma. E a gente tem este finalzinho, né? Este finalzinho aqui, aonde nada acontece. E por isso, depois de mais alguns... Ô Rafa, por que esse cheque aqui, ele não tomou o peão agora e deu outro cheque? Por que ele não tomou o peão aqui e jogou essa posição? Ele defende o peão, deve estar bom aqui, não tá nada bom. Aqui a dama entra, rasga o ataque, vai jogando o rei para longe, vai estragando completamente a posição aqui do Abdul Sattor. Vai tomar peão com cheque, é cheque com o dedo na cara. Aqui é arrependimento, aqui haveria choro e haveria ranger de dentes, tá bom? Choro e ranger de dentes. Por isso não foi jogado dessa maneira, as brancas aqui vão ganhar com certa tranquilidade. Assim, no bairro aconteceu exatamente essa posição. Não sei se alguns de vocês acreditam ou não, mas exatamente essa posição aconteceu aqui no bairro. E o tripinha de brancas conseguiu perder aqui do caveira. Mas tudo bem, né? Aqui no bairro isso aconteceu, mas eu acredito que entre eles aqui uma vantagem de quase 7 pontos seria suficiente para o Magnus Carlsen ganhar. A partida seguiu com dama em D1 com cheque. Aqui rei F2, ele respeitou o Magnus Carlsen, foi pras repetições. E por isso temos aqui um empate, galera! 98.6, 98.7, partida de pesos pesados, os melhores do mundo. Magnus Carlsen escolheu uma abertura realmente que não deu as melhores chances para ele jogar de uma maneira um pouco mais ambiciosa. A gente tem que ver que o xadrez é dentro e fora do tabuleiro. O Magnus Carlsen tá voltando agora e talvez ele tenha montado uma estratégia para ganhar esse campeonato que envolvia jogar mais na manha contra o Abdul Sattorov, que é um jogador muito perigoso, que é um jogador que tá sim concorrendo a ganhar o campeonato, né? É um nome forte para ganhar esse campeonato. Não é o favorito é o Carlsen, mas é um nome forte, então eu acho que aqui houve esse respeito, né? O Magnus Carlsen foi com cautela, o empate tá bom, vamos deixar para definição mais para arriscar um pouco mais para frente. Agora eu não preciso arriscar, eu tô na liderança, acho que pode ter sido por aí o pensamento do Magnus Carlsen. Uma precisão altíssima, uma partida muito grande. Agora, Rafa, eu soube que tem um menino aí de 13 anos jogando, o Erdogmus, o turco, o mais jovem 2700 da história. Vocês querem ver ele jogando? Então vamos trazer ele aqui, ó. Vocês vão lá, já que vocês pediram, contra Jusinner. Erdogmus, o jogador mais jovem do mundo a alcançar 2.700 de rate, super grande mestre. Galera. Rafa, não é possível isso. É possível. Eu não sei se o Erdogmus tem 13 ou 14. Vamos ver aqui na lista do... Aqui tá o Erdogmus, já tem que estar aqui nessa lista. Aqui a gente tem a idade dele, vamos ver. Erdogmus, ele tem 14 anos, tá bom? Eu achei que ele tinha 13, eu acho que ele tem 13 ainda, eu acho que tá errado aqui. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na partida do Erdogmus. O que é isso, Rafa? O que aconteceu com a tela? A Ju Zinner, grande mestre chinesa, jogando contra o Erdogmus. Vamos ver o que aconteceu. A Ju abriu aqui com o cavalo, temos aqui o lance E3, cavalo vem para F3, B3, uma abertura aqui do tipo Índia da Dama de Brancas. Chama abertura hatch o nome. Bispo G4 foi jogado, bispo B2. Temos cavalo desenvolvendo. E aqui, então, bispo desenvolve, preparando para colocar o rei em segurança. O Erdogmus protege o peão central, dá mais mobilidade para a dama. Quando o peão avança dando mais uma casa para o cavalo e reforçando o centro, o Erdogmus segue com E6 para poder tirar o bispo e guardar o rei, colocar o rei em segurança. O peão avança, questiona o bispo mantém-se no tabuleiro. Cavalo vem para o jogo e agora H6 controla um pouco mais a casa de G5, dá uma rota de fuga para o bispo. A partida segue com C4 atacando o centro e o bispo vem para o jogo preparando para rocar. Cavalo centralizado e bispo volta aqui para a casa de G6, né? Controlando um pouquinho mais a casa de F5, caso você queira recuperar o peão central com o peão de E, né? Aí o cavalo ganharia uma casa e um ataque muito forte nas casas escuras, bispo impede isso. A partida segue com G4, aqui um lance que o computador não gosta muito. Aqui ele falava que tinha que trocar o peão e depois jogar o quê? E depois jogar o cavalo aqui em F3, enfim, coisa de computador. G4 tá bom demais. A partida segue com Roque e aqui torre G1 preparando o ataque na ala do rei. E5 diretamente ataca o cavalo. Temos o cavalo vindo para F5, o bispo toma, peão toma e a dama vem para o jogo finalizando o desenvolvimento e criando uma bateria aqui nas casas escuras. A3 impede bispo A3, A5 ganha espaço na ala da dama, dama vem para C2, dama C2 e agora a torre de F em E8 foi jogado colocando peso na coluna E. Bispo vem para o jogo, a posição parece arriscada demais para a Ju, a abertura dela não parece ter sido muito boa e as peças dela não parecem muito harmônicas e o rei está no centro. O Erdogmus segue trazendo o cavalo para o jogo.
Cavalo C5 foi jogado, temos aqui E4 atacando o centro. Peão toma, tenta pelo menos abrir um pouquinho a posição, já que o rei ainda tá aqui no centro, né? Tá exposto aqui no centro e agora a torre de A em D8 foi jogado. Um bispo em E2, controla um pouco mais a casa de D3, isso daqui já estava ficando perigoso demais, e agora rei H7, um lance esquisito aqui do Erdógmos, eu acho que ele tem 15 minutos aqui, ele falou vou jogar qualquer coisa, né? Rei H7 não é um lance que faz muito sentido, aqui bispo C7, sai da frente da torre, ganha um pouco mais de atuação, mantém as peças brancas amarradas na defesa, seria um pouco mais ativo, mas tudo bem, quem sou eu para criticar, né? Aqui o Erdógmos, que é um super grande mestre, um super jogador. Rei H7, pelo menos ele não estragou a posição. Eu teria jogado provavelmente aqui, não sei, um sacrifício de rei, alguma outra coisa. Eu teria jogado aqui G5, alguma coisa bem, né, bem complicada. Então tá bom, rei H7 é melhor. Torre G3 foi jogado e agora temos aqui G6, ó, até que o meu não era tão ruim. Agora, torre F3 foi jogada aqui pela Ju e cavalo de C vem para casa de D7. O computador gosta bastante desse lance. Vamos entender por quê. Cavalo manobra para F1, cavalo em H5. Opa, os cavalos estão se infiltrando pela ala do rei. Cavalo em E3, o cavalo ganha um belo posto aqui na casa de F4. E a Ju joga o lance bispo em F1. Um lance que parece muito bom, porque controla aqui os saltos do cavalo. Mas a Ju continua com uma posição nada harmônica, né? Uma torre esquisita aqui na casa de F3, as peças não estão meio que com atividade, ninguém tá jogando aqui, né? E as pretas estão chegando. Vamos ver como é que o Erdógmos vai tentar tirar proveito disso. Ele segue trazendo aquele cavalo agora para a casa de F6. C5 ataca o bispo e esse lance entrega um peão para poder fazer alguma coisa, né? Porque aqui a Ju falou, cara, o que eu vou jogar? Não tem lance, né? Todos os lances aqui parecem ruins. Então sabe o que eu vou fazer? Vou entregar o peão. Pelo menos eu ganho um pouco mais de atividade para as peças, tem um ataque no peão central, interessante, achei legal aqui a saída dela, principalmente porque tá caindo o tempo dela. Erdógmos segue com bispo D4, protege o peão central, propõe trocas, quem tem peão a mais quer trocar. E agora grande roque foi jogado aqui pela Ju. Temos bispo toma, rei toma e agora mais trocas. Torre toma, dama toma e mais trocas. Aqui peão toma e aqui peão retoma e o cavalo ganha esta casa central. Muito bem, vamos parar para fazer uma pequena análise aqui. 6 peões tem o Erdógmos, 5 peões a Ju. As peças estão chegando, as duas bandeiras são vermelhas. Que mais, Rafa, você tá enxergando de padrão aí? Olha lá, tudo aqui é padrão. As duas bandeiras são vermelhas, também é um padrão, né? As duas bandeiras tem o quê? Uma estrelinha? Tá bom, vai. Volta aqui pro jogo. Aqui, que mais tá acontecendo? Dá pra jogar um torre G3 aqui, dá pra jogar um rei A2 pra não ficar com o rei exposto. Já é difícil achar lance aqui de brancas, né? A posição é complicada, o Erdógmos tá chegando firme. E tem um peão aqui com mobilidade e o rei tá exposto, né? Então vamos ver como segue. Torre G3 foi jogado. Dama em F6, coloca a dama nessa diagonal perigosa. Rei A2 escapa e B5 oferece o peão de volta aqui pra Ju. Será que a Ju vai capturar? Ela poderia capturar, mas o ataque continuaria. B4, ela prefere jogar com o lance cavalo em E3 e ela faz o lance. E misteriosamente, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Ela percebeu a besteira que fez e ficou com tanta vergonha que já abandonou antes do Erdógmos fazer o lance. Ele falou, pera aí que eu vou fazer o lance. Ela falou, não, eu já abandonei. Né? Então, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar por que esse lance foi tão vergonhoso, vale a pena? Eu acho que ele não quis correr pra fazer o lance. Ele deve ter olhado pra ela assim, tipo, com aquela carinha assim do tipo, é melhor se abandonar, né? E aí eu acho que ela olhou e aqui abandonou a partida. Abandonou porque não dá mais! O Gambito Leitão, galera! Que é isso? Um grande mestre. Um grande abraço pro nosso querido grande mestre Rafael Leitão. Aqui sacrificou a dama, né? Aqui pendurou a dama, não é sacrificou. Aqui pendurou a dama. Cavalo C3 tá vindo, duplo de cavalo, né? Vai capturar a dama, quer dizer, pendurou mesmo. Com o tempo caindo, a Ju acabou jogando um lance ruim, mas aqui ela já tava perdida de qualquer maneira. Vamos ver aqui se ela tivesse levado essa sequência que seria também fenomenal. Aqui, peão avança, o peão toma, tanto faz. As pretas estão chegando, né? Puxa vida, aqui já podia até ter jogado cavalo C3, já ia ganhar uma qualidade, né? A posição aqui já não tem mais jeito, né? Dá pra até ficar... Essa linha é bem mentirosa, né? Não precisava jogar dessa maneira. Deixa eu ver se aqui já ganhava direto aqui o cavalo C3, né? Não precisava jogar. Já tá bom, vai. Não gosto de linha de computador. Essa aqui já é mais fácil pra gente ver que as pretas estão melhores, né?
Muito bem, galera! Vamos ver como é que tá aqui a classificação aqui do campeonato, né? Então, Magnus Carlsen jogando novamente torneios clássicos. Isso é histórico, galera. E a liderança está bem disputada. Na verdade, está quase todo mundo na liderança, né? O torneio tem 8 jogadores, tem 5 na liderança e 3 não. É por consequência, né? Agora é o seguinte, pessoal. Abdusattorov, Erigaisi, Magnus Carlsen, Erdogmus, Andy Woodward. Os caras estão na liderança. A próxima rodada vai ser muito importante. Jordan Van Foreest vem na sequência, a Ju com meio ponto e o Nils Grandelius tá bem pequenos nesse torneio, né? Não conseguiu nada, 0 ponto, perdeu as 3. Agora, quem vai enfrentar o Nils Grandelius? Vamos ver quem vai pontuar aqui na próxima. Ele nem vai jogar na próxima. Cadê o Nils Grandelius? Ah, tá, ele vai jogar contra o Erdogmus. Então é o seguinte, pessoal. O Erdogmus pode virar o líder do torneio. Porque o Nils Grandelius não tá fazendo um bom torneio, o Erdogmus tá fazendo um torneio espetacular. E se ele ganhar, ele vai para 3 pontos. Então o Magnus vai ter que jogar para ganhar amanhã contra o Jordan Van Foreest. A boa notícia é que ele tem um bom score contra o Jordan Van Foreest. Ganha na maioria das vezes, mesmo de preto e tudo. Então, Magnus Carlsen acho que também pontua. E teremos Abdusattorov contra Erigaisi. Aqui eu não sei não, galera. Aqui eu acho que dá empate. Façam suas apostas aí. E o Andy Woodward deve pontuar contra a Ju. Então eu arriscaria dizer que a liderança vai continuar bem disputada amanhã, hein? Teremos Andy, Magnus Carlsen e Erdogmus, os 3 ainda na liderança. Essa é minha previsão, né? E o Erigaisi e o Abdusattorov devem empatar, o que vai ser bom pro Magnus Carlsen, né? E pro Erdogmus, enfim, pros outros, pros demais líderes, né? Muito bem, galera, a gente segue acompanhando o torneio TSP Sigman, Magnus Carlsen de volta pros torneios clássicos. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!